Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como vai você, cara? Belezinha? Então, mais uma aula aí com o verdadeiro, ele mesmo, o professor Alan Vasconcelos. A gente vai falar hoje sobre lançamentos verticais, tá legal? A gente começa falando sobre queda livre, mas antes de mais nada, eu gostaria de deixar um vídeo aqui para vocês da missão Apollo 15, onde o astronauta David Scott ele foi em 1971 a sétima pessoa a pisar na Lua, né? Foi uma missão super bem sucedida e eu vou colocar aqui para vocês o que aconteceu nessa missão e o que ele fez, olha. Esse experimento aí ele é conhecido como o experimento do martelo e da pena. A imagem ela tá um pouquinho ruim porque ela é antiga, né? Observa que ele está segurando um martelo e uma pena na mão, ele está na superfície lunar e ele vai soltar as duas. Então eu quero que você pense aí agora. Qual que você acha que vai cair primeiro? Então realmente incrível. Os dois caem exatamente ao mesmo tempo e ele fala assim, ó, as descobertas de Galileu estavam exatas e é basicamente isso que a gente vai estudar hoje. De primeiro ponto, eu já deixo claro para você que se você soltar um martelo e uma pena aqui na superfície da Terra, o martelo vai cair primeiro do que a pena. Isso é inegável, você pode fazer essa experiência. Mas, por que no vídeo o martelo e a pena eles caem exatamente do mesmo jeito, a mesma velocidade, caem exatamente ao mesmo tempo no solo lunar? Isso acontece porque na Lua não existe resistência do ar. Então, a partir de agora, toda a aula, daqui para frente, nós iremos desprezar a resistência do ar. Então, se não houver ar, calma, cara, não é que tenha ficado mudo, é porque na ausência de ar o som não se propaga, tudo bem? Então, se não houver ar, não há forças de resistência. Então, só há uma única aceleração que faz com que os corpos caiam na Terra. Então, o que faz com que os corpos caiam na Terra? Os corpos eles são acelerados pela ação da gravidade. E lembrando que gravidade não é força, você nunca vai falar força da gravidade. A gravidade é uma aceleração. A gravidade é a aceleração com que os corpos caem na Terra. E essa gravidade, ela é a mesma para todos os corpos. Então, a mesma gravidade que, no caso, na Lua, a Lua também tem gravidade, né? Todo corpo que tem massa, ele tem gravidade, inclusive você tem gravidade. A mesma gravidade que atua no martelo é a gravidade que também atua na pena. E lá, como não tem o ar para atrapalhar, por isso que os astronautas eles precisam usar aquele capacete com oxigênio. Se houvesse ar, não precisaria utilizar aqueles capacetes. Então, como lá não existe o ar, eles caem apenas com uma aceleração. Aqui na Terra, realizar experimento, não tem como fazer, né? Você tem a resistência do ar, então acaba atrapalhando muito. Mas, a partir de agora, nós iremos desprezar. Desprezar, eu acho que é com Z. Se estiver errado, peço perdão aí, porque eu não dou aula de português. Desprezar a resistência do ar. Então a gente está vivendo num mundo ideal. A gente está vivendo onde não há atrito, não há resistência do ar, todo mundo é feliz, ninguém fica triste. Se você plantar um pé de feijão, nasce dinheiro, no fantástico mundo da física. A gente vai desprezar essa resistência do ar para fazer os problemas. Então, o que eu quero que você pense agora? Imagine que do alto de um prédio, eu solte uma maçã. Você é capaz de estimar quanto tempo essa maçã demora para cair? Depois, você consegue calcular com que velocidade essa maçã vai cair aqui. Inclusive, existe uma lenda muito interessante que fala que se eu subir no Empire State, com um prédio muito alto,
e de lá de cima soltar uma moeda, essa moeda, se cair na cabeça de alguém, ela é capaz de matar essa pessoa, e isso daí é fake news. É mentira, porque se não houvesse resistência do ar, sim, isso é verdade. A moeda iria acelerar até altíssimas velocidades, iria ser considerada como se fosse uma bala, um tiro. Mas como há resistência do ar, a moeda chega a aproximadamente 80 km por hora, e uma moeda 80 km por hora machuca um cadinho, mas não é suficiente para matar. Então, eu lancei uma maçã aqui do alto do prédio. Vamos aprender a calcular tudo. Primeiro, eu te falei que a gravidade é uma aceleração. Professor, quanto que vale a aceleração da gravidade? A gravidade depende do lugar que você está, da altura que você está, em qual ponto do planeta você está, mas uma boa aproximação para o valor dessa aceleração é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso daqui é um valor muito real da gravidade aqui, inclusive no Brasil, né? No Brasil, aqui é 9,78. A gravidade aqui é um pouquinho menor porque nós estamos próximo à linha do Equador. Só que isso daqui é muito perto de quanto? Isso daqui é muito perto de 10, então eu posso acochambrar isso daqui mais ainda e falar que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Professor, não faz diferença? Cara, isso daqui faz diferença pra caramba quando você for fazer uma conta, um cálculo. Mas, se você fizer uma conta não tão precisa, é só uma prova, é só uma questão de física. Você não vai errar a direção de um míssil com isso. É só uma questão. Fazer conta com 10 é mais fácil do que fazer conta com 9,8. Mas o que isso daqui realmente significa? Olha, significa que a cada 1 segundo, a velocidade do corpo aumenta 10 metros por segundo. Então, olha só, soltei essa maçã, passou 1 segundo, ela está aqui. Passou mais 1 segundo, ela está aqui. Passou mais 1 segundo, ela está aqui. Observa que a distância entre elas vai sempre aumentando, tudo bem? Então, olha só, vamos supor que aqui a velocidade seja nula, seja zero. 1 segundo depois, e daqui também é 1 segundo, e para cá também eu tenho 1 segundo. 1 segundo depois, a velocidade dela vai ser 10 metros por segundo. Mais 1 segundo, depois de 2 segundos, a velocidade é 20 metros por segundo. Mais 1 segundo, a velocidade dela vai ser de 30 metros por segundo. Viu como é muito tranquilo? E se fosse um elefante, como eu estou desprezando a resistência do ar, seria exatamente a mesma coisa, porque a gravidade que atua para a maçã, a gravidade também atua para o elefante. Então vamos aprender a utilizar. Como que a gente vai resolver questões de lançamento vertical, de queda livre? Olha só, isso daqui é um MRUV. Lembra, movimento retilíneo uniformemente variado? Eu tinha 3 equações fundamentais. Era essa daqui, ó. V é igual a V0 mais AT, certo? S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado dividido por 2, que eu chamei de sorvetão. E eu tinha a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes o ΔS, que é o nosso deslocamento. São essas as 3 equações para o MRUV. E aqui nada mais é do que um MRUV, só que é até mais fácil do que o nosso movimento retilíneo uniformemente variado, porque eu sei quanto que vale a aceleração. A aceleração é a aceleração da gravidade. Então isso daqui é um movimento acelerado que eu já sei a aceleração. Isso daqui, uma queda livre, um lançamento vertical, ele é mais fácil do que o MRUV, porque você já sabe quanto que vale a aceleração. A aceleração vale 10. Então vamos aprender como que eu utilizo essas equações. Então, a gente precisa adotar aqui um referencial, tudo bem? E um referencial que eu gosto de adotar, que sempre dá legal, sempre dá bom, é adotar o zero como o chão. Então eu falo que o chão está na minha altura zero, tudo bem? Eu falo que tudo que é positivo está para cima e tudo que é negativo vai estar para baixo. Então esse é um referencial interessante. Observe que a gravidade, ela sempre aponta para baixo. A gravidade aponta para baixo, e para baixo aqui é centro da Terra, tudo bem? Essa é a direção real da gravidade. A gravidade é uma aceleração que aponta para o centro da Terra. E como a Terra não é plana, a Terra ela tem um formato esférico, a gravidade aponta para baixo. Então, quando eu estiver resolvendo um problema de queda livre, um lançamento vertical, eu tenho que me atentar primeiro ao referencial. E se você desenhar isso daqui, tudo vai ficar mais fácil, certo? Agora eu quero que nós adaptemos isso que a gente sabe aqui, isso que a gente aprendeu,
utilizando as três equações do MRUV. Então, na queda livre, eu tenho um objeto que ele é solto de uma altura h, certo? Esse objeto solto de uma altura h, ele é abandonado, então quando ele é abandonado, a velocidade inicial é zero, e ele vai cair até chegar aqui no chão, certo? Então vamos utilizar as equações que nós conhecemos, só que eu vou adaptar para isso daqui, olha. A primeira equação é o V voat, V é igual a V0 mais AT. Observa que a velocidade inicial é zero, então isso daqui é zero. A gravidade, vou botar G, tudo bem, menos, porque está apontando para baixo, vezes T. Professor, eu vou achar velocidades que são negativas. Sim, você vai achar velocidade negativa, porque o objeto está se movendo na direção negativa. Ah, então quer dizer que se eu achar uma velocidade positiva, ele está indo no sentido positivo? Correto. Quando você calcula a velocidade e acha uma velocidade negativa, ele está indo para o sentido negativo. Eu não falei que negativo é para baixo? Então, eu utilizo essa equação. Olha, vamos aprender a transformar outra equação, olha. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado, todo mundo dividido por 2. Tudo bem? Então, vamos resolver isso daqui, olha. S é a posição. E como eu estou falando de coisas que estão caindo, subindo, em vez de usar S, eu vou usar H, que é altura. Tudo bem? Ou Y. Y é melhor, você daqui lembra o eixo Y. Y, posição inicial, é o nosso H. Velocidade inicial é zero, ele é abandonado. A gravidade é sempre negativa, menos gt ao quadrado dividido por 2. Esse daqui, olha, essa daqui é a equação da velocidade para queda livre, e esse daqui é o sorvetão para queda livre. Ele tem essa cara. Com isso daqui, eu consigo descrever, por exemplo, quanto tempo o objeto leva para cair. Olha só. Quando ele cair, ele vai chegar no solo. Eu falei que o chão é o meu zero, é o zero da minha altura. Então, se eu quero saber quanto tempo ele leva para cair, olha, tempo de queda, no lugar desse y, eu coloco zero. Zero é igual a h menos gt ao quadrado dividido por 2. Eu vou pegar esse cara que está negativo e passo para cá, ele vem positivo. Gt ao quadrado sobre 2 é igual a h, o 2 está multiplicando, o g desce dividindo, t ao quadrado é igual a h sobre g vezes 2. É isso, Então, é isso mesmo. Eu quero saber o tempo. Eu vou pegar, isso daqui vai ser raiz de 2h sobre g. Esse daqui é o tempo que leva para cair. Isso daqui feito utilizando essa equação do sorvetão. Uma outra equação que nós temos é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é essa daqui, olha. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Certo? E se eu aproximar essa equação para a queda livre, olha, velocidade inicial é zero. Velocidade final ao quadrado, a aceleração da gravidade, nós definimos que ela é negativa, menos 2g delta S. Esse daqui é a equação de Torricelli para queda livre. Só que, se eu quiser saber, por exemplo, a velocidade final com que ele vai cair aqui, eu consigo? Consigo, olha, é só calcular esse delta S, a velocidade final, velocidade final. Escrevi na mesa. A velocidade final vai ser menos 2g delta S final 0 menos o inicial que é h. Menos com menos dá mais. V é igual a raiz de 2g h. Cara, essa relação do tempo de queda e a velocidade final, elas são muito parecidas. Então, para você errar isso daqui, Então, professor, não é para decorar? Claro que não, cara. Você só precisa saber as três equações. V voat, o sorvetão e Torricelli.
E a partir dessas três equações você consegue deduzir as outras, olha. É muito simples. Vamos fazer algumas questões aqui para que a gente consiga testar, para a gente consiga treinar elas. Por exemplo, essa questão, olha. Um corpo ele foi abandonado em queda livre, considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo, qual a sua velocidade após o quinto segundo de movimento? Repare que ele pede a velocidade e te dá tempo. Olha, se ele fala em tempo, eu não posso usar a Torricelli. Eu vou ter que usar VVoat. V é igual a V0 mais AT. Repara, ó, ele foi abandonado. Se ele foi abandonado, a velocidade inicial é 0. Então, isso daqui é 0. A gravidade é 10, tudo bem? Aqui, como ele quer saber o módulo da velocidade, eu sei que nós combinamos que ela é negativa. Você pode colocar negativo, mas vou deixar positivo aqui, que aqui não vai fazer diferença. E o tempo é 5. 10 vezes 5 é 50. E o resultado, 50 metros por segundo. Viu? Mais fácil do que oração subordinada adversativa. Mais uma questão aí, olha. Uma bola de bilhar é abandonada do alto de uma torre de 180 metros de altura. Sendo G igual a 10 metros por segundo quadrado, quantos segundos se passam até que ela atinja o solo? A gente vai ter que fazer essa conta. Então, primeiro a gente desenha o que está acontecendo. Desenhar é muito importante, olha. Aqui é o 0. Eu falei que positivo é para cima, negativo é para baixo. Se você quiser mudar, não muda o resultado final, tudo bem? Mas eu acho assim mais fácil de você gravar. 0 é o chão, então a bolinha foi solta 180 metros de altura. Tá? Ele quer saber quanto tempo demora para a bolinha cair. Olha, ele te deu tempo. Se ele te deu tempo, nós já não podemos usar a Torricelli. Ele te dá o ΔS, dá o deslocamento, que foi de 180. Então você também não pode utilizar aqui VVoat, a gente vai ter que usar o sorvetão. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado, todo mundo dividido por 2. A gravidade, ela aponta para baixo, né? Então ela é negativa. S aqui que eu vou chamar de Y, de altura. Posição inicial, 180. Velocidade inicial, se ela é abandonada, a velocidade inicial é 0, menos a gravidade, que é 10, sobre 2 vezes t ao quadrado. Eu quero saber o tempo que ela leva para chegar no chão. Olha, quando ela chegar no chão, qual vai ser a altura dela? A altura dela vai ser 0. Eu vou colocar 0 no lugar do y. 0 é igual a 180, menos 10 dá para dividir por 2, dá 5. Eu vou pegar esse cara que está aqui negativo, para o outro lado ele vem positivo. Então, 5t ao quadrado é igual a 180. T ao quadrado vai ser 180 dividido por 5. Isso dá 36. Então, quando eu passar o quadrado para o outro lado, ele faz forma de raiz quadrada, é a raiz de 36, que isso daqui dá 6. A resposta é a letra C, 6 segundos. Mais uma questão aí para a gente brincar, olha. A famosa cachoeira de Itiquira, tem uma altura de aproximadamente 180 metros, desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, para se afirmar que a água terá na sua base uma velocidade de aproximadamente de... observa que aqui ele não te dá nem pede o tempo, tudo bem? Ele só fala que você tem uma cachoeira da altura de 180 metros e a água vai cair até chegar aqui no chão. Ele quer saber com que velocidade a água vai chegar aí no chão, então como que a gente vai fazer isso daqui? Já vou definir meu referencial, olha, para cima positivo, para baixo negativo. A gravidade, ela aponta para baixo, então a gravidade ela é negativa. A água vai chegar aqui com qual velocidade? Ele não te dá, muito menos, pede o tempo para você, então nós podemos usar a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A vezes o ΔS, que é o deslocamento. Olha só, eu quero saber com que velocidade ele chega aqui embaixo, tudo bem? Sendo que se ela foi abandonada, a gente parte desse princípio, a velocidade inicial dela é 0.
velocidade final ao quadrado que eu quero saber, menos 2 vezes a gravidade que ele falou que é 10, que é a nossa aceleração. Deslocamento é o final, que é 0, menos o inicial, que é 180. Então, eu tenho negativo com negativo, vai ficar positivo aqui. Eu vou escrever isso daqui de uma forma um pouquinho diferente. 2 vezes 18 dá 36, 10 vezes 10 dá 100. Então isso daqui é 36 vezes 100 e você já vai entender por que eu escrevi assim. Quando eu passar esse quadrado para o outro lado, ele vai em forma de raiz quadrada. V é a raiz desse número, 36 vezes 100. Repara, 36 tem raiz quadrada? Sim, é 6. 100 possui raiz quadrada? Possui, é 10. 6 vezes 10, 60 metros por segundo. Vamos ver qual o resultado que deu. Deu letra A, de Alan. O maior e melhor professor de todo o universo, todas as galáxias que existem professores. Porque humildade é tudo. E é por isso que eu sou bom. Já o nosso lançamento vertical é muito parecido com a queda livre. Mas acontece que agora eu vou pegar e vou arremessar um corpo para cima. O corpo vai subir. E depois que subir, o corpo vai... muito bem, ele vai descer. Observa que aqui eu imprimo uma velocidade positiva, uma velocidade que aponta para cima no objeto, ele está subindo. Só que essa velocidade vai diminuindo, 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 até que chega no ponto mais alto da sua trajetória, aqui em cima, onde ele para. A velocidade aqui em cima é 0. Repara que quem faz isso o tempo todo é a gravidade, olha. A gravidade está sempre apontando para baixo. Então, ele vai subindo e a velocidade está contrária ao movimento. A velocidade dele vai diminuindo, 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 até que chega no ponto mais alto da nossa trajetória. E aqui em cima, a velocidade desse móvel ela é nula. A velocidade aqui em cima ela é 0. Mas a gravidade continua apontando para baixo. Esse móvel ele começa a descer. Aqui tem duas coisas interessantes que eu vou falar. Olha, o tempo de subida é o mesmo de descida. E a mesma altura, o módulo da velocidade é igual. Como assim o módulo da velocidade? É a velocidade que uma ponta positiva ou negativa, mas nessa altura aqui, olha, sei lá, vamos supor que a velocidade aqui é 6 metros por segundo. Aqui a velocidade vai ser menos 6 metros por segundo. Vamos supor que a velocidade aqui em cima seja 3, aqui vai ser 3. Se aqui for 10, aqui vai ser 10 e por aí vai. A mesma altura, a velocidade ela vai ser igual. Professor, e as equações? Tem equações diferentes aqui? Não, as equações são as mesmas, são aquelas que a gente já conhece, olha. A equação da velocidade, V é igual a V0 mais AT. Só toma cuidado que aqui a velocidade não é 0. Ela aponta para o lado positivo e a gravidade aponta para o lado negativo. Então a equação da velocidade é V0 positivo menos a gravidade vezes o tempo. Essa daqui é o V-voat, que a gente vai usar aqui. O sorvetão, S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Repara que a posição inicial é o 0, né? É o chão. Então S é igual a velocidade vezes o tempo menos gt ao quadrado dividido por 2. E a equação de Torricelli, mesma coisa, olha, P ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. A velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado tem também, menos 2G ΔS. Essa daqui é a nossa equação de Torricelli. Sendo que daqui eu consigo tirar algumas coisas legais. Por exemplo, eu consigo tirar o tempo de subida. E calcular o tempo de subida é muito fácil, olha. É só usar essa equação. Porque eu sei que lá em cima, qual a velocidade do meu móvel, do meu objeto? Lá em cima, a velocidade do objeto ela é nula, ela é 0. Então se eu colocar 0 no lugar do V, eu vou ter o tempo de subida, olha. Passando esse cara negativo para cá, ele vem positivo. Então T é V0 dividido pela gravidade. Esse daqui é o tempo de subida. E qual o tempo do movimento total? Olha, se o tempo de subida é o mesmo do tempo de descida, o tempo total é 2 vezes isso.
O tempo do movimento total é 2v0 sobre g. Agora, eu consigo calcular qual foi a altura máxima que ele subiu? Claro, cara. Believe in yourself, you can. Você é capaz de tudo. Como que eu calculo a altura máxima? Vou usar essa relação aqui, olha, a relação de Torricelli. Porque lá em cima, eu sei que a velocidade final dele é zero. Então, ó, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado menos 2g delta s. Zero é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a gravidade. Espaço final é a altura máxima, que é o que eu quero saber. Inicial é zero. Tudo bem? Não precisa nem colocar esse zero aqui. Eu vou pegar esse cara que está aqui negativo, para o outro lado ele vem positivo. Então, a altura máxima vai ser v0 ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Deduzimos aí as equações. Lembrando, não precisa gravar isso, nem precisa gravar isso. Tudo que você precisa saber é v igual a v0 mais at, s é igual a s0 mais v0t mais at ao quadrado dividido por 2, e v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. Vou fazer mais uma questão. Olha, uma esfera é lançada verticalmente para cima com a velocidade inicial de 20 metros por segundo. Qual a altura máxima que essa esfera atinge, né? Então, olha só. Para cima é positivo, para baixo é negativo. A esfera é lançada, a velocidade inicial dela é de 20 metros por segundo. Eu quero saber qual a altura máxima. Vou apagar aqui para a gente poder fazer. Então, ele não te dá nem pede o tempo. Vamos utilizar a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. Olha, lá em cima, aqui em cima, a velocidade da bolinha, ou de qualquer coisa, é zero. A velocidade inicial é 20, então é 20 ao quadrado. A gravidade negativa, menos 2 vezes 10 é 20. E o delta S é o deslocamento. É justamente essa altura máxima. É justamente o que eu quero saber. 20 vezes a altura máxima. Pega esse cara que está negativo, passa para cá, ele vem positivo. 20 vezes a altura máxima é igual a 20 ao quadrado, é a mesma coisa que 20 vezes 20, né? Então, eu posso cortar esse 20 com esse. E a altura máxima é 20 metros. Essa é a altura máxima do meu movimento. Meus amigos, por hoje é só. Agradeço aí sua atenção, seu carinho, sua paciência. Espero que a aula de hoje tenha sido proveitosa. Nos vemos semana que vem. Um forte abraço.